Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e na videoaula de hoje nós vamos aprender como configurar o material MDF utilizando o Ray 3.6. Vamos lá! Então vamos lá para mais uma aula do desafio. Hoje nós vamos aprender como configurar o material MDF. E a maior dúvida na hora de criar esse tipo de material é a forma como você vai texturizar o seu modelo. Eu já deixei disponível esse arquivo para download para você poder acompanhar aqui a aula. Aproveita, já deixa seu like e compartilha também para que mais pessoas aprendam essa técnica. Eu vou aplicar a textura de MDF nesse móvel aqui. Você deve entender que quando você trabalha com texturas, e uma parte muito importante da modelagem e texturização do seu projeto, é que você deve sempre trabalhar com a textura de acordo com o seu modelo. Então, se eu tenho um modelo muito grande, eu preciso de uma textura bem maior. Claro que é muito difícil a gente encontrar texturas de boa qualidade na internet de forma gratuita, e principalmente quando você trabalha com site de fabricantes. Eu vou utilizar o site da Arauco como exemplo, você pode utilizar outros sites. A minha ideia é pegar a imagem que eu tenho aqui disponível e criar uma textura no Photoshop para aplicar no meu modelo. Vamos até o menu Produtos, em seguida Painéis Revestidos e escolher Coleção Maciça. Você pode escolher outras coleções também aqui, tá certo? O importante é entender a ideia. Eu vou escolher as coleções logo aqui abaixo, vou selecionar Madeiras Contemporâneas e escolher um padrão. Você pode escolher o padrão que você preferir, tá certo? Eu vou escolher esse daqui como exemplo. Em seguida nós vamos selecionar a textura, clicar com o botão direito do mouse e abrir uma nova guia para ter o tamanho real da imagem. Perceba que a imagem tem um pouco mais de 680 pixels de largura por 1024 pixels de altura, o que é uma imagem em baixa resolução para a gente trabalhar na grande maioria dos projetos. O ideal é que essa textura tivesse pelo menos 2K para a gente poder começar a trabalhar. Nós vamos aumentar o tamanho dessa textura utilizando uma técnica no Photoshop. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, salvar a imagem como, salvar na minha pasta e em seguida arrastá-la para dentro do Photoshop. Como essa textura vai ser utilizada no móvel, eu não vou precisar aumentar muito o tamanho da textura. E o dobro do tamanho dela já é suficiente para que a gente consiga trabalhar. Lembrando que se você tem um painel maior, você vai precisar repetir esses processos e aumentar ainda mais o tamanho da textura. Eu vou desbloquear a imagem, dando duplo clique na camada. Em seguida, seleciono o menu Image, Canvas Size. Vamos definir a unidade em porcentagem, colocar o valor 100 para cada lado, marcar a opção para que ele crie a partir do canto da imagem. Vamos clicar em OK e olha só, ele já aumentou o tamanho da minha tela aqui para eu poder trabalhar. Utilizando a ferramenta Mover aqui no Photoshop, você vai clicar segurando a tecla Alt e arrastar a textura para o lado, para baixo e depois para a esquerda. Assim a gente consegue criar várias cópias da nossa imagem. Digite Ctrl Shift e letra E para juntar todas elas em uma única camada. Definindo essa primeira configuração, nós vamos entender os problemas que nós temos na imagem. O primeiro problema é a emenda que aparece aqui no meio da imagem. E o segundo problema são as repetições dos padrões. Essas repetições são inevitáveis quando a gente trabalha com texturas muito pequenas, mas você pode utilizar recursos aqui do Photoshop, como por exemplo o Clone Stamp, para poder retirar essas repetições. E o primeiro passo vai ser retirar essa emenda aqui da imagem. Vamos digitar Ctrl J no teclado para duplicar a camada. Em seguida, arrastar essa camada um pouco para baixo. Perceba que eu estou deslocando aqui a emenda. Olha, agora eu tenho uma emenda nessa parte superior e nessa parte inferior. Vamos até as camadas e habilitar a opção de máscara nessa camada que eu tenho selecionada aqui. Em seguida, com o pincel, você vai apagar essas bordas. Olha só. Você também pode utilizar a opção Clone Stamp em conjunto, tá bom? Mas aqui a gente já consegue, olha, um ótimo efeito e praticamente já fica imperceptível a emenda da textura. Olha lá, bem legal, né? Perceba que a textura nessa área central, ela está bastante perceptível. A gente pode utilizar também a ferramenta Clone Stamp para poder retirar essa parte. Mas aqui eu vou continuar utilizando o pincel, vou apagar a emenda aqui abaixo também. Nessa parte nós podemos, na verdade, apagar toda a textura
já que eu tenho uma máscara aqui aplicada, olha só. E você vai trabalhar com um pincel com a suavidade um pouco mais baixa. A gente vai colocar em torno de 10 a 12% para conseguir esse efeito, ok? Então olha só, nossa textura está praticamente sem emendas. Ok, com essa parte definida, vamos juntar as nossas imagens digitando Ctrl Shift letra E. Como você pode perceber, a nossa textura já está com um tamanho maior, mas ela não tem uma boa nitidez. Nós podemos utilizar o filtro Sharpen aqui no Photoshop e em seguida escolher Unsharp Mask para poder dar mais nitidez à textura. Perceba que quanto maior for o valor do Amount, mais nitidez você terá. Porém, você pode acabar criando muito ruído na textura. Observe a diferença na tela, como a nossa imagem fica com muito mais nitidez quando habilitamos essa propriedade. Eu vou definir 150% de Amount e 2 pixels no raio. Clicar em OK. Para finalizar, nós vamos normalizar essa textura utilizando alguns filtros aqui do Photoshop. Digite Ctrl J 2 vezes no teclado. Desabilite essa primeira camada. Em seguida, selecione a camada do meio. Nós vamos primeiro definir a tonalidade média da nossa textura, utilizando o menu Filtro, Blur e escolher a Verde. Ele vai definir a cor média a partir da nossa textura, é um efeito bem legal. Nós vamos agora selecionar a outra camada, deixar habilitada. Nós vamos colocar 50% de opacidade para começar. Vamos até o menu Filtro, escolher Outros e em seguida High Pass. Com essa opção, nós vamos equilibrar as áreas mais claras e mais escuras da nossa imagem. Perceba que quando reduzimos o raio com um valor muito pequeno, ele não mostra essa diferença entre a textura. Aumentando esse valor, nós vamos perceber que temos um contraste muito maior entre a imagem. Olha só, você vai trabalhar nos valores aqui na imagem para poder retirar essas áreas de brilho. Eu vou colocar o valor em aproximadamente 50 pixels. Vamos clicar em OK. Olha só, nós temos um contraste aqui da textura que deixou ela bem mais equilibrada. Nós vamos juntar essas duas imagens, selecionando elas com o botão direito do mouse, escolher a opção Merge Layers. E agora você deve estar se perguntando, mas professor, essa imagem que foi criada, ela está bastante diferente do que a gente tem aqui. Essa imagem ela tem uma tonalidade maior, tem áreas com mais contrastes em algumas partes da imagem. O que você deve perceber é que essa imagem aqui é o resultado final da textura. Quando você adiciona reflexo, adiciona outras propriedades à sua imagem, você vai conseguir criar essa visualização. Geralmente, quando estudamos um material, nós vemos o resultado final dele. Nós não vemos a cor da textura. E essa textura que nós acabamos de criar é o que nós chamamos de albedo, já que não temos nenhuma influência da luz ou do reflexo na nossa textura. Para a gente poder deixar a nossa textura com um equilíbrio de cores mais interessante, nós vamos selecionar essa camada agora e reduzir um pouco a opacidade. Ok. Para poder mesclar as duas texturas, vamos digitar Ctrl Shift letra E e aqui já temos a textura de MDF pronta para a gente poder trabalhar lá no SketchUp. Mas perceba o seguinte, embora nós tenhamos feito todas essas configurações, nós ainda vamos ter emendas na textura, tá bom? Porque não fizemos essa opção do Offset. Vamos até o menu Filtro, Outros e escolher Offset. Aqui nós vamos perceber a emenda na textura novamente, que principalmente é nessa área superior. Você pode utilizar a ferramenta Clone Stamp para poder retirar essas emendas, como já vimos em outras aulas também aqui no canal. Eu não vou fazer essa configuração nesse momento para essa aula não ficar muito longa, mas você já entendeu a ideia. Você pode também utilizar aqui o recurso para copiar a textura novamente e modificar apenas essa parte do objeto. Ok, então vamos salvar a nossa textura na pasta. Vamos escolher a pasta do arquivo, mapas. Vou escolher o formato de imagem PNG e vou dar o nome para ela, exatamente o mesmo nome do fabricante aqui, olha. Vamos clicar em salvar. Ok. Vamos criar o mapeamento Bump para ela. Vou digitar Ctrl J aqui no teclado. Images, Adjustments. Vamos até a opção Dessaturar. Em seguida, utilizar a opção Curvas.
para poder deixar mais contraste aqui entre as cores. Lembrando que no Bump nós vamos ter nas cores mais claras o alto relevo e nas cores mais escuras baixo relevo. Vamos clicar em OK, clicar em salvar como, escolher a imagem no formato PNG, selecionar nossa pasta novamente, escolher o nome da textura e colocar a letra B de Bump. Vamos salvar. OK, já temos a textura pronta aqui para também utilizar como Bump. Então agora vamos criar o nosso material. Eu vou posicionar a visualização dessa forma, clicar com o botão direito do mouse e adicionar uma nova cena. É importante que você perceba que se você tem uma textura em baixa qualidade, você não vai conseguir visualizar essa textura muito de perto, tá? Eu vou clicar nesse objeto, vou criar um novo material aqui no V-Ray, adicionando a opção Generic. Em seguida vamos renomear o nosso material. Vamos colocar como MDF, apertar Enter e carregar nossa textura no Diffuse. Dê preferência por adicionar o Color Correction, porque você pode modificar a tonalidade da textura também. Essa é a principal ideia para você poder trabalhar com mapeamentos albedo. Vamos clicar para configurar o bitmap, escolher nossa textura na pasta, clicar em abrir, visualizar a textura no modelo, em seguida desabilitar o filtro para essa textura também. Vamos voltar uma vez. Na opção Color Correction, nós vamos dar um pouco mais de contraste. Voltar e olha lá, já temos a nossa textura pronta. Vamos escolher o modo de visualização como Floor. Assim você pode trabalhar melhor na sua textura. Eu vou aplicar no modelo e em seguida alterar o tamanho da textura para 1 metro e apertar Enter. Vamos visualizar aqui na tela como é que ela ficou. A gente percebe que a orientação da textura não está correta. Eu vou até o menu Visualizar, habilitar Geometria Oculta, selecionar esse objeto, botão direito do mouse, Textura, Posição, botão direito novamente, Rotar, 90, OK. Nessa área onde você tem a marcação dos pinos, é exatamente onde eu tenho o tamanho da minha textura. Eu vou arrastá-la um pouco mais para esse lado, OK. Clicar com o botão direito, concluído. Perceba que nessa distância que eu tenho aqui, olha, a textura não apresenta baixa qualidade. Se eu aproximar bastante da textura e renderizar dessa forma, ela não vai ficar legal, ok? Infelizmente, esse é um problema para a gente conseguir trabalhar com essas texturas com mais qualidade, tá ok? Aqui eu já tenho uma textura que eu aumentei o tamanho dela. A gente também fez algumas modificações da nitidez, que de uma média distância dá para a gente trabalhar bem. Eu vou selecionar com conta-gotas esse material e em seguida aplicar nas laterais para poder deixar a textura com a mesma orientação. Você vai trabalhar de acordo com o seu projeto também. Ok, olha lá. Vamos aplicar a textura nos demais objetos. Sempre seguindo aqui a mesma ideia. Olha só, já está aplicado corretamente aqui. Vamos aplicar também nessa parte. Aqui na lateral, provavelmente a gente vai ter que rotacionar a textura. Olha lá, ficou de uma forma diferente aqui. Vamos clicar com a opção Sketch View, selecionar a visualização do objeto. Você pode clicar em um ponto e simplesmente digitar 90 e apertar Enter, que ele já vai alterar o direcionamento da textura. Provavelmente a gente vai ter que mapear a textura novamente. Você pode clicar com o botão direito, Textura, Posição. Sempre procure trabalhar com as suas texturas de forma correta. Vou posicioná-la dessa forma aqui para evitar as áreas onde eu tenho repetição na textura. Ok, olha lá, ficou bem legal. Eu vou utilizar o conta-gotas para pegar essa amostra. Em seguida aplicar nesse objeto, que tem o mesmo direcionamento. E nesse outro objeto aqui também. Basta selecionar com conta-gotas as texturas que você consegue direcioná-las corretamente. Olha lá que legal. Bom, já tenho todo o móvel aqui aplicado. Vamos adicionar o efeito de reflexo. Selecionando a propriedade reflexo, vamos copiar o Color Correction para baixo. Olha só, bem simples. Você vai clicar na opção reduzir a saturação para -1, para ele ficar em escala de cinza. Vamos voltar uma vez e definir o glossiness entre o valor 0,6, se você quiser um MDF mais fosco, ou 0,75, se você quiser um MDF um pouco mais brilhante. Eu vou deixar ele com esse valor e definir em mapeamentos Bump,
a minha textura Bump também, para adicionar um pouco de relevo à textura. Eu vou deixar na opção No Filter, voltar uma vez e reduzir o amount para 0,001 e apertar Enter. Ok, um tamanho bem pequeno mesmo aqui, para que ele não fique com um relevo tão intenso, tá bom? É só para poder diferenciar as áreas no Glossiness, tá? Ok, já temos todo o nosso material pronto, ficou bem legal aqui a visualização. Vamos renderizar para a gente ver o resultado. Vamos lá. Ok, após o render terminar, olha só o resultado do nosso material. Ficou bem legal aqui a configuração. Perceba que você pode trabalhar com outras tonalidades, deixando o Color Correction mais intenso. A ideia aqui foi criar a imagem do material MDF a partir de uma imagem disponível no site do fabricante. Você pode utilizar essa técnica e criar outros tipos de textura e também modificar a tonalidade de acordo com a proposta do seu projeto, tá bom? Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu! E aí, gostou dessa aula? Se você quiser aprender mais sobre o V-Ray, de 27 a 31 de agosto de 2018, eu vou realizar um evento chamado 5º Minicurso V-Ray para o SketchUp, onde eu vou te ensinar a transformar os seus desenhos de SketchUp em imagens fotográficas. O evento é gratuito e para participar é muito fácil. Clique no primeiro link na descrição do vídeo ou digite mastertuts.com.br/minicurso, coloque seu e-mail e clique em fazer a minha inscrição. Você receberá um e-mail nosso para confirmar sua participação. Clica no botão e pronto, você já está participando. Te vejo dia 27 de agosto no 5º Minicurso do V-Ray para o SketchUp. Forte abraço e valeu!